Olá, meus queridos Bigs. Prepare-se para uma aventura emocionante que mistura ficção científica e ação de tirar o fôlego. Vamos nessa. No futuro, a Terra está à beira da destruição devido à poluição e a humanidade deve migrar para o planeta Alpha Prime. O cientista John e sua família embarcam em uma missão crítica, mas são sabotados por um traidor a bordo. O enredo se desenrola em 2068, um período crítico onde a poluição exacerbada da Terra comprometeu severamente a camada de ozônio, a ponto de tornar o planeta inabitável em breve. Diante dessa calamidade iminente, a humanidade se vê obrigada a buscar refúgio em Alpha Prime, um planeta remoto. Para viabilizar essa migração, a Agência Espacial Global Unida desenvolveu uma tecnologia revolucionária, um hiperportal híbrido. Embora a contraparte deste portal na Terra esteja pronta, o portal correspondente em Alpha Prime ainda está em construção, com os preparativos a todo vapor. Paralelamente, uma facção terrorista trama para frustrar esse plano, tentando desativar a Agência Espacial Global Unida e impedir a transição dos humanos para o novo planeta. A narrativa então nos transporta para uma metrópole futurista, onde veículos aéreos zigue-zagueiam pelo céu. Aqui, encontramos o cientista John proclamando à imprensa que a conclusão do hiperportal em Alpha Prime está próxima e que ele, junto com sua família, em breve partirá para supervisionar os últimos detalhes da construção. A viagem a Alpha Prime durará uma década. Durante esse tempo, John e sua família estarão em criossono, uma tecnologia que os mantém jovens, embora os anos continuem a avançar inexoravelmente. Em um momento mais íntimo, em sua residência, a filha de John manifesta sua relutância em embarcar nessa longa jornada devido ao longo período de criossono. Enquanto isso, John contempla as responsabilidades que o aguardam, questionando seu papel e os desafios que enfrentará. A cena muda para o momento em que ele é formalmente designado como o piloto da missão. No dia seguinte, a trama ganha um tom mais sombrio. A família de John recebe a visita do Dr. Smith, um homem que esconde sua verdadeira aliança com os terroristas. Em um encontro clandestino, o líder terrorista promete a Dr. Smith uma vultosa recompensa em dinheiro caso ele consiga sabotar a nave de John. Apesar de hesitar, Dr. Smith acaba cedendo à proposta. Quando John retorna ao seu lar, ele é surpreendido por uma invenção de seu filho Will, uma pequena máquina do tempo que garantiu ao garoto um prêmio na escola. Maureen, esposa de John, aproveita o momento para repreendê-lo por sua ausência nas pequenas vitórias familiares, destacando a necessidade de reconhecer esses momentos. John, pensativo, justifica que suas ações são um investimento no futuro de todos eles. Enquanto isso, Dr. Smith executa seu plano maléfico, manipulando as configurações de um robô a bordo da nave, com o objetivo de destruir tanto a família de John quanto a própria nave. No ápice da trama, um holograma do líder terrorista emerge, elogiando Smith por sua ação nefasta. Mas, numa reviravolta dramática, a transmissão é interrompida por uma descarga elétrica que deixa Dr. Smith inconsciente. No porvir, John e sua família, composta pela esposa e pelos 3 filhos, Judy, Penny e Will, posicionam-se em suas cápsulas de criogenia. Com todos devidamente acomodados, a espaçonave, já em pleno voo, ressoa com o zumbido da tecnologia ao redor. À medida que o tempo passa e a espaçonave avança por um trecho significativo do cosmos, Dr. Smith, contra todas as expectativas, desperta. Seu coração dispara ao constatar que a espaçonave segue seu curso com ele a bordo, uma situação que jamais deveria ter acontecido. O terror se instala quando percebe que o robô, previamente sabotado por ele, inicia uma série de falhas, desencadeando um caos sem precedentes. Ativado de forma autônoma, o robô passa a devastar os corredores e compartimentos da nave, com intenções claramente letais. Dr. Smith, consumido pelo pavor, tenta inicialmente inutilizar o robô, mas sua força humana não é páreo para a máquina enfurecida. Num ato de desespero, recorre à sua astúcia para despertar a tripulação de seus leitos criogênicos. Enquanto todos lutam para conter o avanço destrutivo do robô, que parece indomável, Will intervém habilmente com um controle remoto que possuía, conseguindo restabelecer a ordem temporária. John logo deduz que houve uma sabotagem. A tensão escala quando percebem que Judy ainda se encontra aprisionada em sua cápsula. Com a voz embargada pelo medo, Dr. Smith implora por sua vida, alegando ser o único capaz de salvar Judy. No entanto, um novo perigo se apresenta. A espaçonave, desgovernada, começa a ser atraída em direção ao Sol. No ápice do caos, Dr. Smith consegue extrair Judy de sua prisão gélida, realizando uma tentativa frenética de ressuscitação cardiopulmonar. O clima é de extrema urgência, com todos os olhos fixos em sua ação salvadora, enquanto a espaçonave, já bastante danificada, continua sua rota fatal. Neste instante crítico,
Don sugere a John a ativação do hiperespaço. Apesar dos riscos imprevisíveis, não havendo alternativa, a decisão é tomada, e num piscar de olhos, a nave distancia-se do Sol, surgindo em um quadrante desconhecido do espaço. Com Judy finalmente recuperando a consciência e a atmosfera um tanto aliviada, John decide isolar Dr. Smith numa sala segura. A tripulação então se dedica a sondar a região cósmica onde se encontram, descobrindo para sua surpresa que nenhum dado disponível pode indicar sua localização exata. Um claro indicativo de que estão irremediavelmente perdidos no espaço. Após uma breve exploração, avistam uma nave de proporções gigantescas, claramente não terrestre. Movidos pela esperança de encontrar uma rota para Alpha Prime, decidem abordá-la, dado o fracasso dos sistemas de sua própria nave, provocado pelo sobressalto do hiperespaço. Então, Don, John, Judy e o robô, que está sob o comando de Will, adentram a espaçonave extraterrestre. No interior, o grupo não encontra ninguém, porém observam curiosas marcas de sangue espalhadas por diversos locais. Subitamente, Maureen entra em contato a partir de sua própria nave, avisando-os sobre uma movimentação suspeita nas redondezas. Guiados por essa informação, eles exploram até dar de cara com uma área repleta de vegetação densa, muito semelhante a uma selva. É lá que Don percebe um ser estranho, parecido com um macaco, que consegue mudar de cor quando quer. Eles capturam a criatura. Nesse ínterim, John tropeça em um indício crucial que aponta para a localização de Alpha Prime. Eles finalmente desvendam o caminho para Alpha Prime, mas são interrompidos por entidades bizarras, assemelhando-se a aranhas, que emergem e avançam em sua direção ameaçadoramente. Em resposta, todos correm para um compartimento e trancam a porta atrás de si, mas as aranhas começam a forçar sua entrada. Começa então um frenesi de tiros contra as aranhas. Paralelamente, Maureen, operando da nave-mãe, consegue abrir a escotilha da espaçonave alienígena, possibilitando que todos retornem à sua nave. Porém, uma das aranhas consegue infiltrar parte de seu corpo lá dentro. As aranhas então iniciam seu ataque interno. Maureen examina a extremidade amputada de uma das aranhas e deduz que são atraídas pela iluminação. Com isso em mente, Don ativa as luzes externas da nave, atraindo todas as aranhas para o exterior. Aproximando-se da luz, as aranhas não percebem que Don prepara uma armadilha, e num ato decisivo, ele detona a nave alienígena, eliminando as aranhas na explosão resultante. A detonação, contudo, afeta severamente sua nave, que acaba por aterrissar de emergência no planeta mais próximo. Apesar do percalço, todos sobrevivem ao acidente. Secretamente, Smith aproveita para confiscar um circuito de um dos robôs na nave alienígena, alterando suas configurações. Ele também lida com uma erupção cutânea bizarra, resultado de uma picada das aranhas. Por outro lado, Maureen sugere que explorem o planeta, aparentemente propício à vida humana. Na alvorada seguinte, eles encontram uma imensa orbe azul. Ao inspecioná-la, descobrem que é capaz de facilitar viagens temporais. John e Don adentram a orbe e descobrem uma inscrição antiga no interior. Ao remover a poeira, eles reconhecem um mapa da Terra, idêntico ao que já haviam visto antes, mas agora mostrando um futuro no qual o planeta está devastado. A revelação os deixa atônitos ao compreenderem que a orbe os transportou 20 anos para o futuro. Enquanto isso, na nave, Will está ocupado consertando seu robô, danificado na luta com as aranhas. Contudo, nesse exato momento, outro robô se revela e ataca Don e John, deixando-os inconscientes. Enquanto isso, Smith, com astúcia e segundas intenções, convence Will a segui-lo até a orbe sem informar Maureen. Ao adentrarem o misterioso local, eles se deparam com lápides marcando os nomes de Maureen, Penny e Judy, uma revelação que passa despercebida por eles, sem perceberem que isso pressagiava a morte das mulheres da família de John daqui a 20 anos. Em outro ponto, quando John volta a si, depara-se com um rapaz diante de si. Esse jovem lhe mostra um medalhão, o mesmo que John havia dado a Will na infância, descortinando a verdade. O jovem é Will, 20 anos mais velho. Will, então, revela a John sua invenção, uma máquina do tempo. Nesse ínterim, Don também desperta, e ao vislumbrar o engenho temporal, sugere que usem componentes da máquina para consertar a nave e assim facilitar uma possível fuga. Contudo, o Will do futuro explica que a máquina do tempo tem suas limitações. Pode ser usada apenas uma vez, por uma única pessoa, para fazer uma viagem no tempo, e após isso, nunca mais funcionará. Will expõe seu plano audacioso. Pretende usar a máquina para voltar ao dia em que sua família partiu para Alpha Prime, a fim de evitar que a missão se inicie, pois esta resultou na morte de todos. Will, preso nesse futuro por 2 décadas, declara que não pode perder essa chance. John, preocupado, argumenta sobre os perigos de alterar o tempo, mas Will, obstinado, não aceita conselhos.
Ele relembra John sobre a promessa de voltar após usar a máquina do tempo. Promessa essa que nunca foi cumprida. Nesse instante crítico, Smith surge com Will mais jovem, apontando-lhe uma arma. Ele conecta um circuito modificado ao robô de Will, fazendo uma exigência: a entrega da máquina do tempo em troca da sobrevivência de todos. Smith planeja usar a máquina para escapar sozinho para a Terra. Subitamente uma figura bizarra surge. É Smith do futuro, transformado por picadas de aranhas. Ele agarra Smith e o lança ao chão, ferindo-o gravemente. John e os demais são aprisionados pelo robô, enquanto o Will mais jovem tenta despertar no robô a lembrança de sua amizade anterior. Will revela que ele mesmo alterou o robô, implantando sua programação. Ele ordena ao robô que remova o circuito instalado por Smith. Recuperando a memória, o robô obedece, devolvendo o controle a Will. Este, então, instrui John a tomar posse da máquina do tempo e proteger sua família. Will assegura que vai recuperar o material do núcleo, e caso não retorne, John deve fugir com sua família. Simultaneamente, Don e o Will mais jovem seguem para o coração da nave Amizade, esperançosos em suas próximas ações. Ao percorrer seu caminho, ele se depara com Smith machucado e decide levá-lo consigo. Nesse ínterim, um Will mais velho, que retoma o controle da situação, questiona John sobre o trágico destino de sua família. Smith revela que eles foram atacados e mordidos por aranhas venenosas. Intrigado, o Will mais velho questiona como seria possível eles terem falecido se tivessem se transformado nas mesmas criaturas horrendas que ele. Smith esclarece que foi ele quem os exterminou, com a justificativa de que essa ação era necessária para que John pudesse desenvolver a máquina do tempo para seu próprio benefício. Ao compreender toda a magnitude da traição, Smith, tomado por uma fúria avassaladora, rasga suas vestes, expondo sua deformada forma aracnídea. Ele proclama sua intenção de ir à Terra para liberar os ovos de aranha que carrega consigo, prometendo causar uma devastação sem precedentes. Paralelamente, John emprega pequenos artefatos bélicos para atacar Smith. Este, por sua vez, menospreza os ataques, alegando que são inofensivos. John então adverte Smith de que ele talvez desconheça que tais aranhas são capazes de devorar até mesmo a carne ferida de seus próprios corpos. Em consequência, aranhas começam a surgir das lesões de Smith, devorando-o vorazmente. Sem outra alternativa, John arremessa um Smith agora subjugado pelas criaturas no Portal do Tempo, onde forças destrutivas o aniquilam. Após isso, John encontra Will desacordado, suspenso por cabos elétricos, e prontamente o salva. Enquanto isso se desenrola, Maureen e o restante do grupo preparam-se para a evacuação, uma vez que o orbe está prestes a detonar, ameaçando a estabilidade do planeta inteiro. Desafortunadamente, ao decolar, a nave se choca com escombros espaciais, causando a morte imediata de Don. John se sente devastado com a situação. Determinado a corrigir os erros do passado, ele ajusta cuidadosamente os controles da máquina do tempo para o momento exato e se prepara meticulosamente para a partida. Ele explica a Will a importância de aproveitar a janela de oportunidade que tem para fazer as correções necessárias. John, por sua vez, demonstra sua alegria ao reencontrar o grupo, mas Will rapidamente o traz de volta à realidade, lembrando-o de que a máquina do tempo só pode ser usada por uma pessoa por vez. Com um misto de resignação e coragem, Will decide fazer o sacrifício supremo, utilizando a máquina para fechar o portal por onde ameaças emergem. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Incrível! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Enquanto isso, Don tenta manter todos focados na missão, lembrando-os de que ainda há uma chance de escapar das forças gravitacionais intensas do planeta. John, então, propõe uma solução audaciosa: realizar uma manobra de estilingue orbital, utilizando a própria gravidade do planeta para impulsionar sua nave para fora do perigo. Eles executam o plano colocando Smith no núcleo do planeta, o que desencadeia uma explosão massiva. Por um triz, a equipe consegue se afastar a tempo, assistindo atônitos à destruição causada. A explosão resultante é tão poderosa que forma um buraco negro que começa a sugar a nave deles. Judy, observando o painel de controle e a trajetória da nave, alerta que ainda possuem uma rota viável para Alpha Prime. Hora de entrar no hiperespaço, declara Don com uma determinação firme. Com um comando rápido, eles ativam o hiperespaço e a nave se dissolve no vazio do espaço, desaparecendo no infinito. E com ela, o filme se encerra, deixando um rastro de mistério e aventura no cosmos.